Pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade aqui com os estudos bíblicos. Se por acaso você queira receber as mensagens, manda um oi para o 61 991 19 24 21, Irmão Alex. Nós estamos fazendo a citação desse livro, O Cristianismo através do século, uma história da igreja cristã. E hoje nós vamos falar sobre retrospectivas da reforma. Nós vamos encerrar falando sobre a reforma. Nós estamos chegando já nos dias atuais. E nós vamos fazer o vídeo parte 1, esse é o parte 1, e vamos fazer o parte 2, porque é um pouco grande, eu não quero que o vídeo fique muito longo, beleza? Então vamos lá. A reforma marcou o fim do controle de uma igreja universal, que a Igreja Católica Romana foi substituída por uma série de igrejas oficiais protestantes nacionais nas regiões onde o protestantismo venceu. Os luteranos dominaram o cenário religioso na Alemanha e na Escandinávia. O calvinismo fez adeptos na Suíça, Escócia, Holanda, França, Boêmia e Hungria. Os ingleses estabeleceram a igreja anglicana oficial. Os radicais da reforma, os anabatistas, não haviam estabelecido igrejas oficiais, mas eram fortes, especialmente em países como a Holanda, o norte da Alemanha e a Suíça. Somente ele, entre os grupos reformadores, se opuseram à união de igreja e Estado, e, igualmente, o domínio papal, os anabatistas. Eles favoreceram as igrejas livres, constituídas de crentes separados do Estado. Embora grandes mudanças doutrinárias tenham sido introduzidas pela reforma, não se deve pensar que as novas igrejas nacionais tenham rompido completamente com o legado da igreja do passado. Isso aqui é importante, pessoal, que muita gente não sabe. De vez em quando eu falo, num grupo de WhatsApp, alguma coisa, as pessoas não entendem. Mas eu vou repetir aqui para que a pessoa venha entender. Embora grandes mudanças doutrinárias tenham sido introduzidas pela reforma, não se deve pensar que as novas igrejas nacionais, as igrejas independentes que surgiram, tenham rompido completamente com todo o legado da igreja do passado. Não rompeu. Protestantes e católicos romanos aceitaram sem problemas os grandes credos ecumênicos. Olha aí. Como o credo dos apóstolos, credo dos apóstolos foi o nome dado quando fizeram esse credo lá em 325. O credo niceno e o credo atasiano, além de sustentarem todas as doutrinas da Trindade, e exceto o socionismo, a divindade e a ressurreição de Cristo, a Bíblia como revelação de Deus, a queda do homem, o pecado original e a necessidade de uma vida moral para o cristão. Então, você percebe que a igreja protestante seguiu praticamente a mesma base da igreja católica. Os credos que determinou a doutrina da Trindade lá atrás. Então, o protestantismo não mexeu com nada disso, nem discutiu sobre isso. Com o surgimento de igrejas independentes, a mega igreja há novamente um certo movimento em direção à fissão ou organização religiosa centrípeta. De sua parte, os protestantes eram unânimes em torno da salvação pela fé somente, na autoridade exclusiva da Bíblia, como regra infalível de fé e prática, e o sacerdócio dos crentes.
Além disso, cada denominação tinha pontos de vista próprios que distinguiam uma das outras, como o batismo por imersão, no caso dos batistas, e a predestinação, no caso dos calvinistas. Esse relacionamento pode ser ilustrado pelo seguinte diagrama. Aí tem um diagrama aqui que eu vou estar lendo aqui para nós. Os elementos de uma fé protestante. Características denominacionais. Doutrinas e credos protestantes, 1530 a 1648. Credos sustentados em comum pela Igreja Católica, Ortodoxa e Protestantes, em 325 a 451. Então, eles continuaram com os mesmos ensinamentos da Igreja Católica. Então, vamos continuar. O estudante da história da Igreja vai observar também que a Reforma constituiu-se no seguinte grande período do desenvolvimento doutrinário. Os credos ecumênicos foram estabelecidos entre 325, os primeiros lá, né? Credos apostólicos, credos nicenos, e 451. Mas muitos credos e confissões protestantes, desenvolvidos entre 1530 e 1648, continuaram a ser usados pelos vários ramos do protestantismo. A formulação de grandes sistemas teológicos protestantes, como o de Calvino em suas Institutas, está bem ligado intimamente ao desenvolvimento doutrinário. O protestantismo foi também responsável por alguns grandes ênfases doutrinários que exerceram influência marcante sobre assuntos temporais e espirituais. A afirmativa de que a justificação era somente pela fé marcou o ressurgimento do individualismo religioso, abandonado durante a Idade Média pela convicção de que o homem se desenvolveria melhor enquanto entregasse à organização corporal da igreja. Então, as pessoas tinham que estar em grupos. A pessoa sozinha não conseguiria, a pessoa sozinha não conseguiria ter uma vida espiritual saudável, né? O homem tinha agora acesso pessoal direto a Deus, né? E foi criado essa ideia. Essa afirmação do indivíduo não significa que os reformadores negligenciassem os aspectos comunitários da vida, pois todos eles, exceto os anabatistas, deram grandes ênfases à igreja, que seriam reorganizadas pela pregação da palavra e pelos sacramentos. Beleza, pessoal? Eu vou fazer esse vídeo do parte 1 até aqui e depois nós continuamos com parte 2. Mas é interessante aqui, né, pessoal, que você percebe que a base é a mesma. Eu falei isso no vídeo passado. A base é a mesma, entendeu? Eles não mexeram em doutrinas importantíssimas, eles não mexeram, né? Na verdade, eles não mexeram com doutrinas que foram criadas lá em 325 a 415. Eles não mexeram, né? E fizeram coisas lá no passado que refletem até hoje, né? Então, refletiu no decorrer da história, né? Então, tá aí. Vamos ver a respectiva, né? Como é que fala? É o nome aqui da retrospectiva da Reforma, parte 2. Então, que o Papai do Céu possa estar nos abençoando. Um abraço do irmão Alex.